Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, hoje é 19 de maio. Estamos estudando o livro Jesus e a Atualidade, da benfeitora Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nós estamos estudando as reflexões que a mentora faz, referente ao capítulo 15, Jesus e Tormentos. Mas para iniciar as leituras, as reflexões, os comentários, nós precisamos, é uma necessidade que ainda temos, de rogar a Deus proteção para o nosso trabalho, para que a compreensão seja clara, para que possamos ser inspirados e compreender as lições que tanto nos ajudam a seguir com a nossa vida, a superar aqueles que nós chamamos de tormentos, mas que, na verdade, são instrumentos de aperfeiçoamento. Assim, com o coração agradecido, nós, em nome de Jesus, pedimos ao Pai, abençoe a todos nós, nos fortaleça com bom ânimo, para que possamos melhorar-nos cada vez mais e respeitar a todos cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Como eu disse, capítulo 15, né? Então eu coloquei uma frase aí para vocês. Vocês estão vendo? Alguém poderia lê-la para mim? Por favor. Eu leio. Pode falar, Eduardo. Quando não compreendemos a dor, ela nos deslacera. Quando entendemos sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. Provérbio chinês? Não, não precisa não. Tá. Então, a questão é compreender a nossa dor. Ai, na frase está dizendo dor, né? Aqui nós chamamos de tormentos, nós não, a mentora chama de tormentos no sentido de ser instrumento de padecimento, né? Lembra, a gente viu isso. Então, quando é que uma dor se transforma num tormento? Quando não a compreendemos. Porque a dor nós a teremos, vocês concordam, gente? Nós não temos controle ou como fugir da dor, porque estamos num corpo encarnado, podemos sofrer as consequências de um corpo que está encarnado, ou seja, as necessidades várias de sustentação, né, de alimentação, a sede, o frio. Também estamos no convívio com outras pessoas no grupo social e podemos sofrer as dores morais, né, do desprezo, da ingratidão, enfim, se formos começar a falar, a gente vai a noite inteira falando dessas possíveis situações que não estão ao nosso alcance em alguns momentos de nos livrar delas. São as dores que muitas vezes não está no nosso poder de eliminá-las. Mas essa dor, essas dores que nos vêm, elas podem ser exageradas, no sentido de a forma como vemos essa dor, ela pode modificar, que ela pode se tornar um sofrimento, né? Concorda comigo, né? Pode ser mais do que ela precisaria ser. Então, entender, buscar nos compreender, buscar nos arcanos do nosso ser os motivos dessa dor ter nos chegado, sem culpar a Deus, porque quando nós não entendemos a dor, o que nós fazemos? Por exemplo, vamos pensar numa dor aqui, ó. Alguém muito próximo de nós desencarnou, e nós sentimos muito essa falta. Está no nosso alcance modificar essa situação? Do desencarne, não. Mas de como nós encaramos essa saudade e essa falta, está ao nosso alcance? Sim, né? Se nós encaramos como uma separação momentânea,
Como? Houve algum motivo, algum livramento, não sei. De alguma forma a gente se conforma, nós sofremos menos do que quando nós nos rebelamos. Porque tem vezes nessas situações, o que nós fazemos? Nós nos rebelamos contra a providência de Deus, como se Deus tivesse culpa por aquela situação. Então, o que poderia ser uma dor, sim, uma saudade, sim, pode se transformar num tormento, gerar uma depressão, muitas vezes gera suicídio. Vocês concordam que isso, assim, vai piorando a situação e aí essa dor deixa de ser dor para ser um tormento? Que poderia ter sido eliminado se nós tivéssemos um pouco de compreensão do porquê essa dor está nos alcançando naquele momento? Então, é isso que essa frase tem a ver, né? E tem a ver com a leitura que nós fizemos. Aí eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu coloquei só é um provérbio chinês, né, Eduardo? A figura não está muito boa, mas é um provérbio chinês, tá vendo, gente? Assim, a sabedoria chinesa, milenar chinesa, nos ensinando que se nós não compreendemos, essa dor nos dilacera, mas quando nós a entendemos, ela nos aperfeiçoa. Muito bem. Então, estamos aqui hoje, 19 de maio, como eu disse. Ai, gente, agora que eu lembrei, que eu esqueci de fazer a nossa... O que está escrito aqui, ó, ainda é sobre o capítulo anterior. Eu fiz tudo e esqueci de modificar aqui, então eu vou só falar, tá? Aqui deveria estar um resuminho do que a gente leu. Então, já vou falar. Então, nós estamos no capítulo 15, Jesus e Tormentos. Nós já dividimos esse capítulo aqui em 3 partes. A primeira parte já foi feita a semana passada, que são as diferentes propostas de vida, que era o que deveria estar escrito aqui do lado e não está. Mas eu tenho 2 propostas, né? Aquele que vive para os gozos terrenos, ou aquele que se abstém de gozar a vida, né, de viver a vida em nome, como, entendendo a terra como um vale de lágrimas, em nome de uma abstinência de viver. Então, nenhum nem outro lado é saudável para nós. Essas são 2 propostas que Joana nos trouxe, caracterizando aí as escolhas da humanidade, 2 propostas de vida que nos levam aos tormentos. E a segunda parte que vamos fazer hoje é a origem dos tormentos humanos. Então, onde é que está a origem desses tormentos humanos? Está onde? Num destino, num Deus, num demônio, ou está em nós mesmos? Dentro da proposta espírita, é essa a resposta. A origem dos nossos tormentos está onde? Em nós mesmos. Se não agora, nesse momento, na nossa consciência, mas habita no nosso inconsciente como herança de vidas pregressas. E a parte 3, por fim, vai ser os conselhos da mentora. Antes de começar a leitura, eu coloquei aqui a reflexão para a semana, que foi muito, eu espero, né, que tenha sido impactante aí, para a gente pensar qual o meu tormento de hoje, né? Porque de passado, às vezes, a gente teria muitos hoje. O que me atormenta hoje? Pode ser tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista coletivo. E dentro desse tormento que eu já consigo pensar, que eu consigo elencar um certo grau de responsabilidade que caberia a mim. E aí, gente, como é que foi a semana e como é que foi pensar nessa pergunta? Alguém gostaria de partilhar conosco? Bom, como não temos candidato, eu começo. E quem sabe alguém se anima aí a partilhar. Eu
eu fiquei pensando muito, eu tentei encontrar algo do ponto de vista pessoal. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo, porque na atualidade eu não consegui encontrar nenhum tormento assim. Já tive muitos no passado, consegui pensar muito em passado, mas na atualidade não. Então, eu elegi um tormento coletivo. E o tormento coletivo é a situação que estamos passando com esse vírus, né, com esse novo vírus. Mas o meu tormento maior não é o vírus em si. A minha questão é entender como as pessoas encaram de diferentes maneiras a questão da pandemia, né? Então, o meu tormento é tentar entender isso. Muitas vezes eu fico sem compreender por que alguns negam, sabe, essas coisas? E como as autoridades estão encarando isso no nosso país. Aí, pensando nisso, e isso me incomoda muito, tanto que eu fiz terapia, né? Eu somatizava no corpo isso, né? Muito, desde o início da pandemia, principalmente aqui, região de pescoço, região de maxilar, porque vai travando. Aí eu lembro que a minha terapeuta falava assim: quem você tá querendo morder? Porque eu travava o maxilar, e aí doía, né? Ela falou assim: quem que você tá querendo morder? Você tá querendo morder alguém, como você não faz, isso fica no teu corpo, né? E aí ela foi me ajudando a entender, e eu consegui, pelo menos agora, controlar um pouco essa questão, e eu inclusive evito de ver notícia, gente, eu sou uma alienada em relação à pandemia. É o que eu capto, assim, passei pela sala e vi uma notícia, mas eu não fico, porque no início eu ficava buscando, e eu percebi, agora vou já entrar na minha responsabilidade, era a minha ânsia de resolver o problema, de entender que todo mundo tinha que fazer a sua parte, que você estava fazendo, o outro tinha que fazer, então eu queria cobrar do outro. Então o que me atormentava não era o meu comportamento, era querer que o outro entendesse como eu estava entendendo, que as autoridades fizessem o que eu achava que devia fazer, né? E não estava nas minhas mãos, ou seja, querer resolver uma coisa que não estava nas minhas mãos. Então, esse tormento era voluntário, no sentido de que eu busquei? Eu acredito que sim, né? Inclusive, até hoje, apesar de estar amenizado, ainda eu tenho umas coisas em relação a isso. E são esses aprendizados, por isso a frase, né? Eu vou entendendo um pouco, inclusive tem a ver com a conversa, que agora eu estou gravando, mas antes daqui a gente fez uma conversa que a gente estava falando sobre respeitar as diversas crenças religiosas, né? Isso serve para cá mesmo também, né? Respeitar o pensamento das pessoas, que elas têm direito de pensar como elas bem entenderem. E que eu não tenho poder nenhum sobre o que ela faz, o que ela deixa de fazer, o que ela pensa, deixa de pensar. E que eu não tenho controle, às vezes, nem sobre o meu próprio pensamento, né? Quem disse que eu estou pensando está correto? Então é isso. Então eu acho que era um tormento voluntário, está sendo às vezes, porque eu ainda não compreendi esse respeito, respeitar a forma que o outro pensa, mesmo não concordando. Bom, é essa minha partilha, e eu acho que nós estamos nesse tormento coletivo para aprender juntos ao respeitar o outro, e que nós criamos esse problema na coletividade e vamos ter que resolver esse problema na coletividade. Essa foi minha partilha. Aí, se alguém quiser falar, senão a gente continua a leitura. Andréia. Eduardo. Sempre você me Gostei da partilha. salvando. Tem que ir puxando, né? O pessoal ir se soltando também. Mas assim, eu gostei dessa partilha porque nesse sentido desse tormento coletivo, da pandemia, até que eu consigo lidar um pouco melhor, sabe? Eu também sou alienado com relação à notícia. Às vezes eu observo ali para ver se teve alguma queda, alguma coisa assim, e eu consigo ver a pandemia como um propósito maior, graças a Deus. E eu lido muito com pessoas clientes que têm comércio e tudo, e chega reclamando, e meu papel ali é tentar mostrar o que você pode fazer diante disso, né? Diante de todo esse cenário que ficou fechado, então trazer responsabilidade para a gente. Então,
com relação à pandemia, graças a Deus, eu tenho uma certa tranquilidade, porque eu compreendo um pouco, né, do propósito. E, assim, o que era um tormento para mim, e hoje tem reflexo ainda, mas hoje estou feliz porque ao longo da semana eu consegui resolver algumas coisas, até no último encontro, outros, a gente comentou sobre, eu comentei sobre como eu vi o erro, né, o medo de errar, de fazer errado e tudo. Então, muitas vezes eu acabo entrando em tormentos desnecessários, involuntários, por querer ter controle sobre as coisas, por ter uma ideia inicial e querer levar aquilo até o final. E agora eu tenho visto que a minha responsabilidade é deixar fluir, é poder perceber a situação, perceber que aquilo não é uma coisa estática, né? Como eu vi pela primeira vez, sempre vai ser. A gente entra naquela estrada e vai percebendo o caminho. A gente vai descobrindo e se descobrindo também. Então, meu tormento voluntário muitas vezes é querer ter o controle sobre as coisas, mesmo sabendo que o que eu mais posso controlar no momento é o meu comportamento. Eu passei por uma jornada durante a semana, né, durante os capítulos aí, e felizmente hoje eu estou em paz, porque eu consegui perceber qual que é a minha responsabilidade e fez sentido para mim, entendeu? É mais uma questão pessoal mesmo. Que bom, Eduardo. É tão bom quando a gente consegue ver assim, né, de um outro ângulo. A psicologia nos ensina que muitas vezes, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair da gente, dado um problema, qualquer que for. É como se a gente saísse e encarasse aquele problema como se a gente estivesse fora da gente e nos desse um conselho. Já fizeram isso? É muito bacana, porque daí você vê de fora, porque quando você vê de dentro é muito difícil. Então, eu acho que esses estudos vai nos ajudando a fazer isso, né? A olhar o problema um pouco distanciado, para a gente poder amenizar essas nossas questões todas que nós trazemos. E é Obrigada pela interessante porque, partilha. imagina, eu acho interessante porque durante o estudo da semana passada, eu estava em conflitos ali, pensando em muita coisa, eu ficava pensando, gente, estou ouvindo aqui, estou participando, faz sentido para mim, e eu não consigo ainda colocar em prática, mas a gente não tem que se cobrar a tal ponto, tem que, acho que é a alimentação, do que eu estou me alimentando? Porque a gente vai absorvendo, absorvendo, e se tomar alguma decisão, a gente está preenchido de algo que vai potencializar a nossa escolha. Da mesma forma que se eu estiver também consumindo algo que me faz mal, ou que não seja tão assim, se eu pegar influência de coisas que não vão me ajudar, eu tendo muito a tomar decisões mais difíceis, mais dolorosas. Então, o estudo, para mim, na semana passada, eu ficava pensando, gente, como assim? Eu tô ouvindo. Eu falei, quer saber? Eu vou permitir sentir o que eu tô sentindo, essa dor, esse tormento talvez seja voluntário, mas se eu tô passando por isso, é um aprendizado. E eu consegui passar, graças a Deus. Se tivesse interrompido, talvez eu estaria o aprendizado pela metade. Então, é o tempo de cada um, né? Exatamente. E vamos nos alimentando, não é? Vamos lá. Gente, olha que imagem linda. Não sei se vocês gostam. Olha Jesus menino aí, ó, aprendendo com José os ofícios da carpintaria. Por que que essa imagem está aí? Porque Joana vai nos dizer que Jesus foi o protótipo da felicidade. Como foi o protótipo de muitas coisas, né, gente? Mas da felicidade também. Jesus foi feliz, pois ele amava a natureza, os homens, os labores simples com os quais teceu as suas maravilhosas parábolas. Jesus não contou parábola do pão, né, do fermento, parábola da semente que cresce. Então ele ia nos exemplos mais simples das colheitas, da natureza e tecia histórias de sentido profundo para todos nós, que é a época, e talvez até agora, né, nós não conseguimos adentrar no sentido profundo delas. Mas é por isso, ele foi o protótipo da felicidade, porque ele se envolveu na natureza da Terra. E quando ele esteve encarnado aqui entre nós, ele amou estar na Terra, apesar de não ser da Terra. Ele não condenava as condições terrenas, mas também não as exaltava. Então ele tinha o quê? Uma harmonia.
Por quê? Porque ele sabia, via na Terra, as condições necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Eu vou ler para poder fazer sentido, tá? Mais um slide. Então, na posição de mestre, então o que está dizendo aqui? Olha só. Na posição como ele era mestre de todos nós, ou seja, professor, ele ensinava como se devia utilizá-las. Utilizá-las o quê? As condições terrenas. Como é que nós nos utilizamos de todos os recursos que a Terra nos dá, nos oferece, respeitando esses recursos e com elas gerando alegria entre todos, abençoando-as. Então, nós devemos estar felizes por estar na Terra, essa abençoada escola, com tudo que ela nos oferece. Por outro lado, Jesus também não tinha só a posição de mestre, aquele que ensina. Jesus também veio como médico, ou seja, para nos curar. Então, como médico das almas, ele propunha vivê-las, viver as condições da Terra sem pertencer-lhes, ou seja, estar na Terra, viver na Terra sem estar apegado às condições da Terra. Por isso que o capítulo anterior foi o quê? Jesus e posses. Eu não posso, né? Isso, como é que eu não posso? Eu posso, mas isso não vai me trazer saúde e bem-estar se eu estiver apegados com as coisas que são transitórias, as coisas que são da Terra, porque eu sou espírito imortal. Então, eu vou ler de novo para a gente entender. Então, como médico das almas, ele propunha vivê-las sem pertencer-lhes, assinalando metas mais elevadas, que deveriam ser conquistadas com esforço pessoal. Ou seja, as nossas metas, os nossos tesouros, não deveriam ser na Terra, mas os nossos tesouros deveriam, né, ser a conquista dos valores morais. É isso que Jesus nos ensinava, que é o tesouro que o ladrão não leva e a traça não rói. Certo, gente? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa sobre essa parte? Andréia. Oi, Maria Lúcia. Quando eu li sobre isso, né, me lembrei do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da perfeição moral. Tem o homem de bem, e ali Kardec vai tecendo, né? Porque está embutido nisso os ideais do que Jesus, a proposta de Jesus para a gente. O que a gente tem a capacidade de viver neste mundo que nós estamos, com alegria, mas com aquelas regras do bem viver. E o homem no mundo, né? Como você disse, ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo. E nós tivemos um professor, o Ismael, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, professor espírita, vamos dizer assim, foi a primeira introdução nossa no espiritismo foi com ele, e ele sempre falava assim, eu guardo e repito, que Jesus ajudava sem se envolver. Então, quando eu leio isso, essa ajuda, né, sem se envolver, é você ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo, porque a gente com os nossos tormentos, se envolvendo muito, querendo na solução dos problemas alheios, e isso a gente não está conseguindo nem os nossos, resolver os nossos. E outra partinha que eu também prestei atenção, é assim, que deveriam ser conquistadas com esforço pessoal. E quando eu leio esse esforço pessoal, eu lembro muito na questão 909 do Livro dos Espíritos, que fala assim, olha, o homem poderia vencer suas más tendências utilizando seus próprios esforços? E a resposta é sim. E às vezes com pequenos esforços, porque esse esforço pessoal aí a gente lê como uma banalidade, né? Conquistado com esforço pessoal, parece que é uma coisa tão simples. É simples, mas eles respondem assim, ó, o que lhe falta é vontade. Então, nesse esforço pessoal, falta muito, é a vontade nossa, a nossa decisão, né?
E termino assim a resposta dos benfeitores desta pergunta. Ah, como são poucos os que se esforçam entre os homens. Então, a gente lê uma frasinha tão simples, né? Ah, como médico das almas, propunha vivê-las sem pertenceres, ou seja, ajudar e passar, né? E que deveriam ser conquistadas as condições, tudo, com um esforço pessoal, mas com pouco de nós tomamos a decisão de ir e de aproveitar tudo isso para nosso aperfeiçoamento, né? É isso que eu gostaria de ter contribuído. Nossa, enriqueceu muito. Essa questão 909 nos coloca a pulga atrás da orelha sempre, né? Porque às vezes a gente fala assim, a gente sempre fala, ai, mas é difícil mudar. Ai, é difícil fazer, né? O que os espíritos dizem? Não é difícil, você não tem vontade. Então, assim, eles jogam pra gente, assim, uma responsabilidade. Não é difícil, mas você está querendo? Essa é a grande questão, né? Muitas vezes não. E é esse esforço pessoal que Jesus exige da gente. Muito obrigada, Maria Lúcia. Mais alguém, gente? É porque já é conhecido, né, Déia? Então, é ruim, mas você consegue dar um jeito, né, dentro dessa situação. Você mudar, você vai para o desconhecido. E talvez aí, esse desconhecido, opa, aí dá medo. Né? Eu não sei como lidar com isso. Né? E o medo tem a ver com o quê? Apego, que é o capítulo anterior. Tem medo de quê? Né? Que essa é a pergunta, você tem medo de quê? Se você é filho de Deus, né? Do que nós deveríamos ter medo? E nós temos. Muitas vezes a própria morte, que nós somos convidados aí, falamos da pandemia, do noticiário, nós somos convidados, nesse momento, a enfrentar de cara a cara a morte, não é, gente? Que foi o assunto do André, né, Maria Lúcia, no Papo das 9, que você comentou, imortalidade e impermanência, não é isso? Correto. Que ele fala muito disso, que eu queria partilhar um pouquinho aqui, né, já que você tocou o medo, Fernando. É isso, a impermanência, é isso, nossa vida é impermanente. E nós não queremos isso. Nós queremos que ela ficasse assim, estável, mas a lei é impermanência. Imagina, se a Terra parar nesse instante, parou, o que acontece? O dia em que a Terra parou, tem até uma música. O que acontece, gente, se a Terra parar? Ela só consegue se ligar ao Sol porque ela está em movimento. Se ela parar, vai ser um desastre. Então, quer dizer, a lei natural é movimento, impermanência. E nós queremos o quê? Ficar estáveis. Então, nós já estamos contra a lei da natureza. Então, quando a gente entende que tudo é impermanente, aí nós vamos entender, Fernando, que não precisamos ter medo do desconhecido, porque a gente pode querer, como diz a questão 909, né? Ter boa vontade de fazer, sem tormento, ou nós vamos ser carregados pela enxurrada, mesmo sem querer. Aí nós vamos ter os tormentos, porque nós vamos andar de qualquer forma. Ou a gente vai sozinho, com as próprias pernas, ou nós vamos ser empurrados pela manada. Eu entendo assim, gente, desculpa, mas eu entendo desse jeito, que é isso, a gente vai ser levado no torvelinho. Então é melhor eu me colocar na situação de movimento. Tem um dos capítulos, Fernando, Jesus e coragem. Olha lá os capítulos se amarrando, se interligando. É isso, gente. Podemos ler mais um pouquinho? Muito bom. Discussão, quando todo mundo participa, é tão bom, né, gente? A gente vai aprendendo com os outros, eu fico muito feliz. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Agora a origem dos tormentos, hein? Os tormentos humanos, tá vendo que é o tormento humano, ou seja, daquela alma que ainda está ligada, no nosso caso, à Terra, né?
Os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Vocês perceberam aqui que ela está afirmando isso? Que os tormentos, não está falando das dores, hein? Aquilo que nos causa esse sofrimento desnecessário. Esses tormentos procedem, têm origem na consciência de culpa, ou seja, que pode morar, inclusive, no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente, originário de outras existências corporais. O espírito herda as suas ações, que ressurgem em forma de efeitos. Então, muitas vezes, esses tormentos, seja físicos, psicológicos ou morais, têm a ver com a minha vivência anterior, com aquilo que vai construindo a minha individualidade, não só com essa personalidade atual. Quando aquelas existências foram saudáveis, estes o quê? Os efeitos se lhe fazem benfazejos. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, seja para o bem ou para o mal. Então, se fizermos o bem, se tivermos boas ações, nós vamos herdar boas colheitas, vamos fazer boas colheitas agora. Mas o inverso é igualmente verdadeiro. Más ações vão resultar em efeitos não tão felizes. Eu vou ler esse porque esse complementa. Dos profundos arcanos da individualidade, olha só, arcanos a gente já falou aqui, eu vou repetir. Arcano é uma arca, né, onde se guarda coisas importantes, tesouros. Então, lá no fundo, né, da nossa individualidade, tá vendo que aqui está se falando individualidade e não personalidade, tá, gente? Então, tem que ter a distinção que a gente já foi discutindo nos outros capítulos. Então, o espírito imortal, ele está construindo a sua individualidade, construindo a sua individuação. Mas a cada existência que nós temos, nós vamos nos revestindo de novas personalidades. Essas personalidades se integrando vão construindo a individualidade. A individualidade é una, as personalidades são várias. Então, dos arcanos, lá do fundo da individualidade, surgem as matrizes, ou seja, a origem aí das aflições que se lhe estabelecerão no ser como processos depuradores. Então, não é um castigo divino, não é uma eventualidade, não. É uma herança. Em que sentido essa dor? No sentido de nos punir? Não. A menos que a nossa consciência nos exija isso. Mas é no sentido de nos melhorar, de nos depurar daqueles fluidos que estão no perispírito, que estão deteriorados. Então, esses processos, muitas vezes, de doenças físicas, por exemplo, vão ser ótimos tratamentos de beleza para o espírito. Por quê? Porque nessas aflições, que vão se constituir como processos depuradores, facilita a instalação das enfermidades, dos tormentos, das insatisfações. Então, uma enfermidade não acontece por acaso, porque eu estava na hora errada, no lugar errado, né? Ela acontece por atração. Eu trouxe um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês conhecem essa doença chamada Penfigo, já ouviram falar? Tem um hospital em Uberaba, o Hospital do Penfigo, que foi fundado por essa senhora que está aí, a avó Cida. A avó Cida era uma enfermeira no Hospital de Uberaba, e as pessoas acometidas pelo Penfigo, que é uma doença dermatológica, ela é conhecida popularmente como fogo selvagem. Tanto o hospital chamava Hospital do Fogo Selvagem. A avó Cida, como enfermeira, via que o hospital não conseguia tratar e dava alta para os pacientes porque não tinha como tratá-lo, né? E ela ia acolhendo eles na sua própria casa e buscando tratá-los, ajudá-los de alguma forma. Enfim, o que eu trouxe o fogo selvagem como exemplo para a gente pensar nessa questão de herança kármica? Gente, eu sempre gosto de destacar, eu não estou dizendo aqui que todo mundo
sem exceção, que tenha essa doença, aconteceu isso, tá? A gente sabe, dentro do espiritismo, que não existe coisa assim certa. Isso, então isso. Existe efeitos iguais para causas diferentes, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer para vocês uma interpretação, eu busquei num livro de Ramatiz, que ele comenta sobre respondendo uma pergunta, e ele diz assim, olha, muitos desses espíritos que padecem dessa doença têm como causa essa situação. Tudo bem, gente? Então não é regra geral, mas é só para a gente entender essa questão de como nós atraímos. Então, o fogo selvagem, o peifigo, eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já viram uma pessoa que tem isso, ela dá bolhas, sabe igual bolha de queimadura na pele, mas não é queimadura, né? Dá bolhas, e essas bolhas incham, ficam com água, estouram, igualzinho uma queimadura. Por isso fogo, né? Fogo selvagem. E ela é comum em algumas regiões. Fora do Brasil também, mas eu vou falar de uma região do Brasil. Mato Grosso, ali, aquela região perto de Mato Grosso, ali, região até de Uberaba, pegando uma parte de Minas, teve, não sei atualmente, tá? Mas, assim, houve uma época em que tinha muitos casos. E aí a gente vai pensar assim, e por quê, né? Por que ali, por que com essas pessoas? Aí o que Ramatiz traz para nós, que eu achei uma informação valiosa, que eu achei interessante, ele diz o seguinte, que quando uma pessoa suicida-se usando fogo, se queimando, né? O que acontece? Além das células físicas que são carbonizadas, esse fogo tem uma contraparte, porque tudo na natureza tem uma contraparte material, tudo é matéria, na verdade, a luz é a matéria densa, é a luz coagulada, então, assim, tudo deriva dos fluidos, né? E o grau de condensação é que vai diferenciando a matéria que a gente chama da matéria palpável e da matéria mais sutil, tá? Mas tudo é matéria, então o perispírito é feito de matéria? Só que uma matéria muito mais sutilizada, quintessenciada, como a gente chama, muito bem. Então, o que a gente sabe? Que cada célula física do corpo físico, do encarnado, liga-se célula a célula com o corpo perispiritual. E o corpo perispiritual, ele sobrevive ao processo que nós chamamos de morte, não é isso? Então, quando acontece o desencarne pelo fogo, quando foi a pessoa que provocou, tá? Não vamos colocar aqui, porque daqui a pouco eu falo um pouquinho do psicológico, as pessoas que morreram queimadas, mas que não foram suicidas. Porque o suicida, o que acontece? Ele fica revivendo muito aquele processo, a gente sabe disso. Então, ele acaba afetando, então, ou seja, a carbonização das células materiais, eu vou chamar assim, físicas, ela afeta a constituição das células perispirituais. A gente sabe disso também, né? André Luiz nos relata que às vezes a pessoa desencarna de uma certa doença, dependendo de como está a relação dela, ela pode ter o perispírito curado, ela vai para o hospital, trata e acabou, mas se ela ficar revivendo aquilo lá, ela pode ter o corpo doente também, né? Vocês lembram-se desses relatos? Então, isso acontece com o suicida pelo fogo. As células perispirituais, elas sofrem uma modificação causada pelo fogo etérico, pelo fogo astral, pela contraparte do fogo astral. E quando ela não se permite perdão daquilo que aconteceu, a gente sabe disso também, né, que o suicida, às vezes, a única maneira de tratá-lo, não consegue esse tratamento no plano espiritual, no plano astral, ele é encaminhado para a reencarnação para poder expurgar alguns fluidos deletérios que ele não consegue. O corpo como se fosse um vaso para poder... Um vaso, sabe, igual um filtro de carvão? O carvão não suga as impurezas? O corpo faz essa função também, de sugar para o corpo os fluidos mais densos que estão deteriorando o perispírito. Tudo isso para dizer, Ramatiz diz
que muitos casos, muitos espíritos foram reunidos num único lugar que já tem a propensão para aquela doença, para passar pelo fogo selvagem, justamente para reconstituir a formação das células perispirituais. Eu achei interessante trazer esse caso para a gente ter um exemplo, né? Que aqui ela fala assim, ó. Então, os tormentos muitas vezes são causados pelo complexo de culpa. Então, não foi Deus que disse assim: ah, você se suicidou pelo fogo? Então, você vai ser punido nascendo com essa doença. Não. Você se suicidou pelo fogo? Tá, sim. Quais foram os motivos que te levou? Ah, esse. Tem algumas coisas resolvidas? Tem. Você pode ser ajudado? Sim. Você conseguiu olhar para essa experiência, tirar um saldo positivo e vai ter uma nova experiência, ou seja, a alma está mais leve? Sim, ela vai ter uma experiência X. Não consigo, ainda estou preso naquela situação, não consigo, no plano espiritual, responder ao tratamento. Qual a única solução que eles têm? Te encaminha para uma reencarnação e muitas vezes, como está na tua alma, na tua consciência, somos herdeiros de nós mesmos naquela situação, eu acabo passando por uma doença dessa, terrível, dolorosa, porque eu ainda preciso, na minha consciência, me redimir de alguma culpa que eu me atribuo. Bendito seja Deus, né, gente? Então não é culpa de Deus. E aí eu queria trazer isso para a gente ver que isso que Joana está nos dizendo, que nós herdamos, tem muitos exemplos que a gente pode buscar para poder entender um pouco sobre essa questão. Que esses tormentos, eles têm a sua origem, a sua raiz na consciência culpada, quando a gente não consegue levar o perdão para nós mesmos. Oi, Maria Lúcia, pode falar. É mais fácil, porque como está gravando, a pessoa às vezes não vê, né? Pode falar. Quer dizer que se a gente se perdoar, a gente tem um alívio na nossa reparação? É isso que eu entendi? É isso mesmo. A lei da causa e efeito, não da punição, né, como italiano. Porque o auto-perdão seria, então, uma maneira da gente se... aliviar um pouco essa questão. Eu não vou usar a palavra se livrar, não. É aliviar. Aliviar, isso. Diminuir a intensidade, é isso. Isso. Quem disse isso, Maria Lúcia? Pedro. Pedro disse assim, ó, lá no Atos dos Apóstolos: o amor apaga uma multidão de pecados. Então aí, se você tem um auto-perdão, Maria Lúcia, você, não, mas eu me matei pelo fogo e tudo mais, eu me perdoei, vai ficar por isso mesmo? Então, você tem uma falta, o que você vai fazer? Vai ser a vocida, vai cuidar do pessoal do fogo selvagem, entendeu? Mas você não precisa passar por ele. O amor vai apagar a multidão dos seus pecados. Deu para entender? Eu acho isso na doutrina espírita, gente, tão libertador, tão confortador. Quanto antes a gente aprende, menor tempo de sofrimento, de dor, né? Porque se a dor vem para ensinar, quanto mais vontade a gente tiver de aprender, menos tempo por situações de dor a gente vai passar. Tem coisa. Exatamente. Às vezes, nem precisa a professora dor chegar. O amor vem primeiro. Verdade. Emmanuel diz assim nos seus livros, eu não lembro da frase nem do livro, mas assim, eu lembro do significado dela, que quando a dor vier bater a sua porta, diz a lei divina que se ela lhe encontrar trabalhando, que a dívida seja adiada indefinidamente. Você lembra, Maria Lúcia, onde está? Fala aí, ajuda. Na realidade, eu tenho isso como um dizer do Chico, que... Está num dos livros de Emmanuel. Que quando a reparação, a dor vier te visitar e te encontrar com as mãos ocupadas no trabalho, seja adiado indefinidamente. Então, não é lindo isso? Concorda, Maria Lúcia, que é a mesma coisa do que nós estamos falando, né? Então, ou seja, se eu levo o auto-perdão para mim e resolvo trabalhar, eu não preciso da dor para me ensinar. A dor vai vir quando eu não conseguir resolver essa questão. Então, a consciência culpada, ela é pior do que um julgamento.
É o seu juiz. É o meu juiz. Por isso, falar de perdão é muito importante. Quando eu perdoo, acho que eu já falei isso aqui, mas eu não me canso de repetir. Porque quando eu faço o exercício de perdoar o outro, o que está acontecendo? Eu estou fazendo exercícios. Quando eu for convidado a julgar a mim mesmo, tanto que eu errei, eu vou saber fazer esse exercício comigo mesmo. Se eu não faço esse exercício, se eu julgo o tempo todo, quando eu estiver frente a frente com minha consciência, eu vou julgar e vou me punir. Eu uso a mesma medida. A mesma medida. É isso, gente. Mais alguém? Tudo bem. Deixa eu ver, eu acho que nós acabamos. Deixa eu só confirmar aqui. Ó, tem duas, eu vou ler rapidinho assim, ó, e a gente acaba essa parte que eu programei. Da mesma forma, então o que estava dizendo aqui, né? Que a consciência culpada a gente guarda nos nossos arcanos do ser essas ações que ainda não estão resolvidas e vamos entrar em processos depuradores. Como muitas vezes nós não conseguimos entrar no auto-perdão e depurar os nossos erros pelo trabalho, nós vamos fazer o processo depurador pela instalação das enfermidades, dos tormentos, das insatisfações. Da mesma forma, criam-se as condições favoráveis para a existência, ou seja, se eu tenho coisas muito boas, se eu sou herdeira de coisas muito boas, eu posso ter condições favoráveis, né, para isso ou aquilo, fácil ou árdua, dependendo de qual é a minha colheita. No lar caracterizado por problemas socioeconômicos ou morais, ou enriquecido de amor e de recursos que lhe favorecem a jornada, ou seja, a gente já sabe, né, a gente nasce, não é por acaso. Nós nascemos na família perfeita para cada um de nós. Então, quando fala das condições, desses tormentos que a gente encontra para a gente mesmo, eu trouxe essas imagens aqui que eu queria contar rapidamente para vocês. É um exemplo de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, aquele que, querendo, né, incentivar uma rebelião por parte de Jesus, que tinha entendido diferente, né, a proposta de Jesus, ele o trai para ser entregue aos sacerdotes do templo. Em percebendo o erro no que ele caiu, ele percebeu que ele pensou errado. O que ele faz? O pior pecado de Judas, vamos chamar assim, o pior pecado de Judas não foi a traição. Jesus nunca o julgou, nem o condenou. O problema de Judas foi o suicídio. Porque daí, percebendo que tudo deu errado, que tudo que ele pensou estava errado, ele se suicidou e causou para ele um tormento voluntário, uma consciência culpada, tanto que Jesus, quando se desprendeu do corpo, ele foi buscar Judas, que estava sofrendo, né? Ele vai buscar Judas. E Judas trouxe para ele uma série de vidas com certos tormentos em virtude desta questão aqui que ele passou ao lado de Jesus, até culminar na encarnação de Joana d'Arc, que morreu pelo fogo. O problema não foi o desencarne pelo fogo em si, mas que ela foi traída por todos aqueles que ela confiava, julgava-se inocente, foi traída, que foi similarmente o que aconteceu lá na situação, Jesus inocente e foi traído por todos. Então, essa história de Judas, né, para a gente poder pensar nessa questão que nós somos herdeiros realmente de nós mesmos. No ser profundo, imortal, encontram-se as raízes dos fenômenos que agora lhe repontam sobre o solo da organização carnal. Em outras palavras, o que Joana está dizendo? Que a origem das situações que hoje nos reflete no corpo, as raízes dela estão no ser imortal, que passa pela constituição perispiritual. Então, é o espírito que repassa essa consciência culpada
para as células perispirituais, e as células perispirituais gravam, são as matrizes das células físicas. Pois é, era isso que tínhamos para hoje. Dá tempo, faltam 8 minutinhos, né? Nós começamos 7h10. Se alguém quiser fazer um comentário, quiser tirar alguma dúvida, mas ela conclui isso aí, né? A gente pode concluir que não podemos atribuir a terceiros as situações que nos acontecem. Pode ser que nós não nos lembremos, mas nós temos um papel muito principal nessas situações que nos acontecem. Portanto, a rebeldia é a pior coisa que pode nos acontecer, como diz o Haroldo Dutra. Na Terra, há muitas injustiças, mas nenhum injustiçado. Gostaria de ouvir vocês. Gostei bastante dessa abordagem sobre a culpa, né? Porque tem tantos exemplos que a gente não pode generalizar, igual você falou, André, mas a gente, no meio espírita, tá vendo tantos casos que são reflexo da culpa, reflexo ali a causa de encarnações anteriores, né? E muitas vezes eu acredito também que a gente tem a consequência na mesma encarnação de coisas ali da juventude, talvez hoje que está sendo o reflexo da semana passada, né? É uma eterno ciclo de ações e reações. E aí eu vejo, né, a importância do perdão e do auto-perdão para a gente se perceber no sentido de que eu fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha naquele momento. Talvez eu poderia fazer melhor, mas se não fiz, tem um porquê. Aí vem o aprendizado. Então esse auto-perdão é algo que eu busco sempre exercitar, e tem aquela técnica do Ho Oponopono, né, que fala sobre perdão, e tem algumas que são específicas para a questão do amor próprio, do perdão mesmo, porque da mesma forma que eu estou julgando o outro, eu vou me julgar, se eu não tenho essa compaixão comigo mesmo, esse olhar, né, de misericórdia, quando eu precisar também auxiliar o próximo, eu talvez não esteja preparado, porque se nem comigo eu consigo, como que eu posso querer amar meu próximo se eu não consigo amar a mim mesmo? E para amar a gente tem que se perdoar, independente de culpas, né? Então, assumir a responsabilidade, acho que acredito que é a melhor saída. Assumir a responsabilidade e ver o que eu posso fazer agora, porque agora o que existe, o que passou é apenas um aprendizado que a gente tem, e agora é o poder que a gente tem de visitar o passado como forma de aprendizado e exercitar o auto-perdão para seguir, para se libertar com essa bagagem bacana que foi construída, né? Quem não vive não tem história. A gente tem muita história aí que tá incutido no nosso subconsciente, né? Vão se revelando aos poucos. Isso mesmo. O poder do aqui e agora. Né? É isso, pessoal. Igual no desenho que eu assistia, não sei se vocês lembram do Looney Tunes, vocês assistiam? That's all, folks! Do Pernalonga falando, vocês lembram? Nossa, agora eu desenterrei, hein? Então é isso, pessoal. Eu gostaria, então, de encerrar o nosso encontro maravilhoso. Foi muito bom estar com vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui agora. E para agradecer isso, eu vou convidar vocês a fazer um Pai Nosso junto comigo, em agradecimento a Deus e a Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, que vocês possam ter uma semana abençoada, que Jesus ilumine as nossas consciências, os nossos governantes, para que tudo caminhe da melhor forma possível.
É isso. Eduardo, deixa eu parar a gravação. Boa semana. Oi.